Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo possa abrir nossa mente, nosso coração, para recebermos a sua palavra e que essa palavra transforme a nossa vida. Irmãos, nesses 2 primeiros versículos da primeira carta do apóstolo João, temos uma exposição resumida da história da nossa experiência cristã. Ou podemos também considerar esses 2 versículos como uma visão ou um relato comprimido da história da nossa salvação. O autor dessa história é Deus. Nós somos os personagens. E é uma história que está dividida em 3 atos. No primeiro ato, João menciona o que Deus, o grande autor da história, fez por nós. É algo que aconteceu no passado, em algum momento da nossa vida no passado. No segundo ato, João se refere ao que Deus está a fazer por nós. É uma ação que está a acontecer no presente, que começou quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, e que continuará a desenrolar-se durante toda a nossa existência nesse mundo. Já o terceiro ato é a revelação do que Deus fará por nós no futuro. É o capítulo final da nossa história da salvação. Então, irmãos, o tema da mensagem que vou partilhar com os irmãos hoje é a história da nossa salvação em 3 atos. Hoje falarei sobre o primeiro ato. Não dará para falar dos 3 atos hoje. Falarei do primeiro ato dessa história. Os outros 2 ficará para o próximo domingo, ou talvez até para os próximos 2 domingos. Mas o primeiro ato dessa história maravilhosa que Deus está a escrever, e nós somos personagem principal, esse primeiro ato refere-se à nossa adoção como filhos de Deus. Em algum momento da história da nossa vida, nós fomos adotados por Deus. De acordo com o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, essa adoção, esse ato, foi planejado e determinado por Deus antes mesmo da criação do mundo. Paulo diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus adotou-nos como filhos, segundo a sua soberana vontade. Ele quis, Ele desejou e determinou. Não nos tornamos filhos de Deus por um ato fortuito. Não foi por acaso, não foi algo que aconteceu
por um acidente. Há alguns filhos naturais que nasceram sem que tenham sido planejados. Eu já ouvi vários casais dizerem isso. Esse aqui eu não planejei, foi um acidente, foi um descuido, errei nas contas. Sim, há. Mas não foi o nosso caso. Nos tornamos filhos de Deus porque Ele quis, planejou e determinou que assim fosse. Antes desse ato, antes da nossa adoção como filhos amados de Deus, nossa situação era terrível, irmãos. Era uma situação dramática, mesmo sem darmos conta. Mas era dramática. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que estávamos espiritualmente mortos. Isto é, vivíamos separados de Deus por causa das nossas ofensas e pecados contra Deus. E isso nos tornava filhos da ira de Deus. Diz Paulo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, já nascemos assim, filhos da ira, como os outros também, os outros que não têm Cristo. Irmãos, o apóstolo João vai mais além, pois diz que qualquer que vive na prática do pecado é um filho do diabo. 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio. O que João faz aqui é apenas repetir o que Jesus já havia dito a um grupo de fariseus que se recusava a crer nele. Então Jesus disse lá em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Os irmãos sabiam que o diabo também tem filho? Tem. E está esperando esses filhos lá para a casa dele, o inferno. O diabo também tem seus filhos, e essa era a nossa terrível situação antes de termos sido adotados como filhos de Deus. Agora nossa situação mudou radicalmente. Eu lembro de um acontecimento, isso foi há uns 30 anos atrás, que um casal de amigos meus, eram membros da minha igreja lá no Brasil, decidiram adotar um bebê recém-nascido, uma menininha, filha de um narcotraficante e de uma mulher que era viciada em drogas. Viviam num verdadeiro inferno. E aquela menina era condenada, estava condenada a viver naquele inferno. Mas esse casal, um casal de Deus, homem e mulher de Deus, decidiu adotar aquela criança. Tiraram a criança do inferno e levaram para um lar saudável. Foi o que Deus fez conosco. Nos adotou, nos tirou do diabo. Paulo diz que nos trasladou, nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então agora a nossa situação mudou radicalmente. Por isso o entusiasmo nas palavras de João: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É uma concessão, não é que merecemos, nos tem concedido. João está a dizer aqui, irmãos, prestem atenção a esse grande, magnífico, extraordinário, indescritível, incomparável privilégio. Agora somos filhos de Deus. Filhos por adoção. Os irmãos conseguem perceber, assimilar, compreender o tamanho e a magnitude deste grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus? Olá, irmã Marisa, como está? Vai se indo, pastor. Ah, tu és um filho de Deus. Os irmãos conseguem compreender o tamanho, a magnitude desse grande privilégio? Somos filhos de Deus. Pense quão magnífico é isto para a tua vida. Ser chamado filho da majestade suprema do universo, da inteligência suprema e do poder supremo que criou todas as coisas. Irmãos, não há privilégio maior que este. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Não é pouca coisa. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para dois fatos importantes. Primeiro, o que aconteceu para que Deus nos adotasse como filhos, ou para que Deus pudesse adotar-nos como filhos, apesar de sermos pecadores. Ele é santo. Como um Deus santo, absolutamente santo, que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como esse Deus pôde adotar a mim, um pobre pecador, um miserável pecador, como filho? A Bíblia diz que somos pecadores, e que como pecadores vivíamos num estado de rebeldia contra Deus. Por causa do pecado, éramos considerados inimigos de Deus e filhos da ira e filhos do diabo. O que aconteceu para que essa nossa terrível condição se modificasse radicalmente? A resposta está em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. O que aconteceu é que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ao morrer por nós, assumiu a nossa culpa e sofreu a nossa condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, graças ao que Jesus fez por nós, Deus pode receber-nos como homens e mulheres justos, justificados, pois pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tirou de nós todo o pecado, sofreu o nosso castigo, e agora Deus pode aceitar todo pecador em sua família. Deus pode adotar-nos como filhos. Mas que fique claro, para que isso aconteça, o pecador precisa dar um passo na direção de Deus. E esse passo é crer em Jesus Cristo
para a sua salvação. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Quando o pecador crê em Cristo para a sua salvação, se liberta da condição de filho do diabo para se tornar um filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Observe, irmãos, a todos que creram nele e o aceitaram. Deus não faz acepção de pessoas. Todos podem se tornar filhos de Deus. Ah, mas pastor, todos somos filhos de Deus. Não. Todos são criaturas de Deus. Deus criou todo mundo. Agora, para se tornar um filho de Deus por adoção, tem que crer em Jesus. Tem que aceitar a Jesus. A única condição é crer em Jesus e aceitá-lo como único Senhor e suficiente Salvador. Quando aceitamos a Jesus dessa forma, então Deus nos aceita. Eu aceito Jesus, o Filho, Deus me aceita. Eu rejeito a Jesus, Deus me rejeita. Por que Deus fez isso? O que motivou Deus a adotar-nos como filhos, sendo nós ainda pecadores? Qual foi a motivação de Deus? João chama a nossa atenção para a motivação de Deus ao dizer: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. A motivação de Deus foi o amor. Está claro aqui. Foi o grande amor de Deus por nós. Isso é confirmado pelo mesmo apóstolo João, lá no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, quando diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi porque amou tanto as pessoas do mundo. Foi o grande amor de Deus por nós, o seu avassalador amor, amor com que nos amou, que o motivou a enviar Jesus a esse mundo para pagar pelos nossos pecados. Assim, mediante a nossa fé no sacrifício de Jesus, agora Deus pode adotar-nos como filhos. Porque Jesus já pagou com o seu sacrifício na cruz, motivado pelo amor de Deus. Então, se algum dia te sentires tentado a duvidar do grande amor de Deus por ti, olha para a cruz, contempla o Cristo crucificado. Ali Deus está a gritar: amo-te tanto assim, a ponto de dar o meu único filho para morrer por ti. Deus nos ama muito. Foi isso que motivou ele a querer fazer de nós um filho, cada um de nós, mediante a fé em Jesus. O fato de Deus amar-nos assim significa que não é um Deus distante, apartado, longe, em algum lugar do universo. Deus não está longe, não está ausente, não é um Deus inalcançável, nem despreocupado de nós, não. Alheio e insensível o que acontece conosco, não. Também o fato de amar-nos assim significa
que Deus não é cruel e vingador, que não faz as coisas para que algo nos suceda mal, não faz com que coisas más aconteçam na nossa vida, tais como acidente, enfermidade, morte. Nada disso vem de Deus, irmãos. Nada disso vem de Deus. Os acidentes, as doenças, até a morte, tudo é consequência de vivermos nesse mundo. Um mundo amaldiçoado pelo pecado. O seu grande amor por nós significa que não está, ou que não nos está a observar para ver cada erro que cometemos para poder castigar-nos. Porque tem gente que parece que vive assim, né? Que acha que Deus está ali a olhar para ver cada erro que cometemos e então castigar-nos. Não, irmãos, ao contrário. Deus está sempre disposto a demonstrar-nos o seu amor e sempre disposto a agir em nosso favor. Porque Deus nos ama tanto, se inclina em nossa direção como um Pai amoroso, a fim de cuidar de nós em tudo que necessitamos. Porque nos ama, podemos confiar que nos ajudará em todas as nossas provações e tentações da vida. Deus estará sempre conosco, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, até levar-nos seguros ao lar celestial. Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja o que Paulo diz em sua carta aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém, né, irmão? Se ele deu o maior, o mais precioso, que foi o seu filho, como não nos dará também as demais coisas? Que tem menos valor que Jesus. Então esse é o primeiro ato da história da nossa salvação, descrito por João naqueles 2 versículos que lemos no início. Motivados por seu grande amor por nós, Deus adotou-nos como filhos, mediante a nossa fé em Jesus. No próximo domingo falarei do segundo ato da história, essa história maravilhosa que Deus está a escrever. Mas hoje quero concluir essa mensagem com a seguinte advertência. Preste atenção. Se Deus nos ama tanto assim, e nos demonstrou o seu amor de forma tão eloquente, tão expressiva, através do sacrifício do seu filho, então espera que correspondamos. Espera que o amemos também. Assim como disse João, nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. O que é isso? Correspondência. Reciprocidade. O amor espera amor em troca. Eu te amo. Espero que tu me ames. Com Deus não é diferente. O amor espera amor em troca. Por isso, o primeiro mandamento, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E a pergunta é: amas a Deus?
Amas a Deus assim? A Bíblia diz que há duas maneiras práticas de demonstrarmos que amamos a Deus de verdade. A primeira maneira foi revelada pelo próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 15 e 21. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em outras palavras, demonstramos que amamos a Deus através da obediência a Deus. Ou como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que diz que ama a Deus, mas não obedece a sua palavra, não está a enganar a Deus, não está a enganar a igreja, não está a enganar o pastor, está a enganar a quem? A si mesmo. Eu acho que não há engano pior do que esse, né? Eu não gosto de ser enganado por ninguém. Agora imagina ser enganado por mim mesmo. Que tolo. A segunda maneira prática de demonstrarmos que amamos a Deus, além de obedecer a sua palavra, encontramos aqui mesmo, na carta de João, que não deixa de ser a obediência a um mandamento. 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ah, eu amo a Deus. Aí quando passo pelo Marcelino, eu viro as costas e vou embora. Nem para dizer, meu irmão, bom dia. Quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Amas a Deus? Demonstra o teu amor a Deus através de amar os teus irmãos, ou de amar ao próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento. Ah, pastor, mas meu irmão é muito difícil de ser amado. Sim, há pessoas difíceis. Eu conheço pessoas difíceis de ser amadas. Aqui na igreja há alguns. A Marilza, então, como é difícil ser amada. Mas e tu? Achas que mereces o amor de Deus? Deus é santo. Tu mereces o amor de Deus? Mesmo sendo pecador, Deus te amou tanto que deu seu único filho para morrer por ti. É pela graça. O fato é que Deus nos ama tanto. E se não lhe damos amor em troca, é porque o seu amor nunca nos tocou. Sabe por que eu amo a Marilza? Porque ela me amou primeiro. Vivia atrás de mim, eu tive que amá-la. Se Deus nos ama tanto e não lhe damos amor em troca, é porque o seu amor nunca nos tocou, nunca atingiu o nosso coração, a nossa alma. Nunca experimentamos e nunca recebemos o seu amor de fato. Para conhecer o amor, devemos receber o amor. Como é que eu vou conhecer o amor de Deus se eu não me permito receber o amor de Deus? Como diz lá o salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Tem que provar. Como é que eu vou saber que a laranja é doce se eu não provar? Se eu não experimentar? Deus nos ama, mas devemos receber seu amor para experimentá-lo.
Devemos entrar numa relação de amor com Deus para conhecer o amor de Deus. Mas para isso é necessário reconhecer que somos pecadores, arrepender-nos dos nossos pecados e confiar em Jesus para a nossa salvação e pedir a Ele então que entre na nossa vida. Eu vou dizer-te uma coisa. Muita gente vai para o inferno, não é pouca não. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque a porta que leva para o inferno era o quê? É espaçosa, e são muitos que entram por ela. Vai haver uma superpopulação no inferno. Agora, muita gente vai para o inferno, não é porque Deus não as ama. Deus as amou tanto que mandou Jesus a esse mundo para salvar todo pecador. Mas é porque tem rejeitado o amor de Deus. Como te sentes em relação ao amor de Deus? Te emociona? Te constrange, como disse Paulo, o amor de Cristo nos constrange? Te envolve? Faz com que também ames a Deus? Eu te convido a conhecer o amor de Deus hoje, se ainda não conheces. Para isso precisas aceitar a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, entregar tua vida a Ele de verdade, sem qualquer restrição. Precisas pedir a Jesus para que entre em tua vida, perdoe todos os teus pecados e te faça uma nova criatura, porque Ele pode fazer, Ele tem poder para isso. E se o aceitas com coração sincero, o Espírito de Cristo entrará em tua vida, derramará o amor de Deus em teu coração, e só assim passarás a conhecer o amor de Deus de verdade, e serás capaz também de corresponder ao amor de Deus. Queres fazer isso agora? Se ainda não fizeste, se ainda não entraste numa relação de amor com Deus, queres fazer isso agora? Aceita Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Receba o amor de Deus em tua vida através de Jesus, e então te tornarás um verdadeiro filho de Deus. Porque a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Através da tua fé em Jesus, Deus te receberá como filho. E aí sim serás capaz de amá-lo de verdade. Amém? Vamos ficar em pé.